Padre Pio revelou: o que realmente acontece quando a hóstia se desfaz na boca, existe um momento na vida de todo católico que frequenta a missa que passa quase despercebido pela sua simplicidade, mas que carrega consigo um dos maiores mistérios da fé cristã. É aquele instante em que a hóstia consagrada toca a língua e começa a se dissolver lentamente na boca. Para muitos, é apenas mais um ritual religioso, uma tradição milenar repetida mecanicamente. Mas para Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais extraordinários do século XX, esse momento era muito mais do que uma cerimônia simbólica. Era um encontro real, palpável e transformador com o próprio Cristo vivo. Padre Pio, o frade capuchinho italiano que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, tinha uma relação tão profunda e mística com a Eucaristia que suas missas chegavam a durar horas. Testemunhas relatam que ele frequentemente entrava em êxtase durante a consagração, com lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo sofrimento. Mas o que exatamente esse santo via, sentia e experimentava naquele momento sagrado? O que suas revelações místicas nos dizem sobre o que realmente acontece quando a hóstia se desfaz em nossa boca? Antes de mergulharmos nas revelações específicas de Padre Pio, precisamos entender o contexto teológico que fundamenta toda a sua experiência mística. A Igreja Católica ensina há 2000 anos a doutrina da transubstanciação, termo que pode soar complicado, mas que expressa uma realidade extraordinária. Segundo essa doutrina, no momento da consagração durante a missa, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho em sua essência mais profunda, embora mantenham todas as aparências externas desses elementos. Eles se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Esta não é uma transformação simbólica ou meramente espiritual. A Igreja afirma que é uma mudança real na substância, na essência mais íntima do pão e do vinho. As aparências permanecem as mesmas para que possamos receber o sacramento, mas a realidade profunda é completamente transformada. É como se Deus respeitasse as leis da natureza nas aparências, mas operasse um milagre absoluto na essência invisível daqueles elementos. Para Padre Pio, essa verdade não era apenas uma doutrina teológica para ser acreditada, mas uma realidade viva para ser experimentada. Quando questionado sobre sua devoção eucarística, Padre Pio costumava dizer algo que deixava as pessoas perplexas. Ele afirmava que durante a missa, especialmente no momento da consagração e da comunhão, ele não estava apenas lembrando-se de Cristo ou pensando nele de forma abstrata. Ele via Cristo. Ele encontrava Cristo face a face. Para ele, a hóstia consagrada era uma porta, um portal através do qual a eternidade invadia o tempo, e o céu tocava a terra de forma tão real quanto qualquer outra experiência física. Mas voltemos à questão central. O que acontece quando a hóstia se desfaz na boca? Padre Pio explicava que naquele momento, aparentemente simples, 3 realidades extraordinárias ocorrem simultaneamente, e a maioria dos fiéis não tem consciência plena de nenhuma delas. A primeira realidade é a presença física de Cristo. Padre Pio insistia que Jesus não está presente na Eucaristia apenas de forma espiritual ou simbólica, mas de maneira completa, corpo, sangue, alma e divindade. Quando a hóstia toca a língua e começa a se dissolver, é o próprio Cristo que entra em nosso corpo, não como uma ideia ou sentimento, mas como uma presença real e substancial. Em várias ocasiões, Padre Pio relatou que durante a comunhão ele podia perceber a presença de Jesus de forma tão intensa que chegava a perder a consciência do mundo ao seu redor. Ele descrevia como se seu corpo físico estivesse sendo invadido por uma luz que vinha de dentro da hóstia. Uma luz que não era física, mas que era mais real do que qualquer luz física. Essa luz, segundo ele, era a própria glória de Cristo escondida sob as aparências do pão. Quando a hóstia se dissolvia em sua boca, Padre Pio sentia como se cada partícula que tocava sua língua fosse uma centelha divina penetrando em seu ser. A segunda realidade que Padre Pio destacava era a transformação interior
que começa no momento da comunhão. Ele ensinava que quando recebemos a Eucaristia dignamente, não somos nós que assimilamos Cristo, mas é Cristo quem nos assimila. É Ele quem nos transforma à sua imagem. Padre Pio costumava usar uma analogia poderosa. Quando comemos pão comum, nosso corpo o transforma em energia e substância nossa. Mas quando recebemos o pão eucarístico, ocorre o inverso. É Cristo quem nos digere espiritualmente, transformando-nos nele. Esta transformação, segundo Padre Pio, não é instantânea nem mágica, mas é real e progressiva. Cada comunhão recebida com fé e amor acrescenta uma camada de semelhança com Cristo em nossa alma. É como se a cada hóstia que se dissolve em nossa boca, um pouco mais de nosso egoísmo se dissolvesse também. Um pouco mais de nossa dureza de coração se amolecesse. Um pouco mais de nossa cegueira espiritual fosse curada. Padre Pio dizia que a pessoa que comunga frequentemente e com devoção não pode permanecer a mesma. É impossível. É como tentar manter as trevas onde o sol brilha intensamente. A terceira realidade que Padre Pio revelava sobre o momento da comunhão era ainda mais surpreendente: a união mística com todos os santos e anjos do céu. Ele explicava que quando a hóstia se desfaz em nossa boca, nós não estamos sozinhos naquele encontro com Cristo. Todo o céu está presente. Os anjos adoram junto conosco. Os santos se alegram conosco. Nossa Mãe Maria nos acompanha com ternura maternal. É como se naquele breve momento, enquanto a hóstia ainda está em nossa boca, as barreiras entre o céu e a terra se tornassem tão finas que quase desapareciam. Padre Pio tinha uma sensibilidade especial para essa dimensão celestial da Eucaristia. Frequentemente, ele via seu anjo da guarda durante a missa e relatava ver anjos de outras pessoas presentes, todos em profunda adoração durante a consagração e a comunhão. Ele descrevia como os anjos praticamente tremiam de reverência diante da Eucaristia e expressava surpresa e tristeza pelo fato de que muitos seres humanos se aproximavam da comunhão com tanta displicência, sem perceber a magnitude daquele momento. Mas Padre Pio não se limitava a descrever essas realidades místicas de forma abstrata. Ele dava conselhos práticos e específicos sobre como devemos nos preparar para receber a comunhão e como devemos nos comportar durante aqueles preciosos momentos em que a hóstia está se dissolvendo em nossa boca. Suas orientações são um tesouro de sabedoria espiritual que pode transformar completamente nossa experiência da missa. Primeiro, Padre Pio insistia na importância da preparação anterior à comunhão. Ele dizia que não podemos chegar à missa e receber Jesus como se estivéssemos pegando um objeto qualquer. A comunhão exige preparação do coração. Isso significa chegar à missa alguns minutos antes para se recolher em oração, fazer um exame de consciência, pedir perdão pelos pecados e, acima de tudo, despertar no coração um desejo ardente de receber Jesus. Padre Pio costumava comparar a alma que se prepara bem para a comunhão a uma casa que é limpa e decorada para receber um hóspede muito importante. Ele também enfatizava a necessidade de estar em estado de graça, ou seja, sem pecados mortais na alma. Padre Pio levava isso tão a sério que podia perceber quando alguém se aproximava da comunhão em estado de pecado grave. Há relatos impressionantes de ocasiões em que ele simplesmente passou a hóstia por cima da cabeça de alguém, recusando-se a dar a comunhão. Ou momentos em que ele sussurrou para a pessoa ir se confessar primeiro. Isso não era rigidez ou falta de misericórdia, mas um profundo respeito pela santidade da Eucaristia e um verdadeiro amor pelas almas que ele não queria ver profanando o corpo de Cristo e prejudicando a si mesmas. Quando finalmente chega o momento de receber a hóstia, Padre Pio ensinava que devemos fazê-lo com a máxima reverência possível. Ele recomendava receber a comunhão na língua, não por considerar inválida a comunhão na mão, mas porque via nesse gesto uma postura de maior humildade e reconhecimento de nossa indignidade diante de tamanha graça. Ele comparava nossa posição ao receber a Eucaristia à de um filho pequeno que abre a boca para receber alimento de seu pai, em total dependência e confiança.
Mas é sobre o momento imediatamente após receber a hóstia que Padre Pio tinha as orientações mais profundas e práticas. Ele insistia que os primeiros instantes após a comunhão são absolutamente cruciais e não devem ser desperdiçados. Enquanto a hóstia está se dissolvendo na boca, enquanto aquela pequena partícula de pão consagrado está se desfazendo e sendo absorvida por nosso corpo, nós temos uma oportunidade única de comunhão íntima com Cristo. É nesse momento que devemos estar mais atentos, mais concentrados, mais presentes espiritualmente. Padre Pio recomendava que, assim que recebêssemos a hóstia, voltássemos ao nosso lugar com os olhos baixos, em profundo recolhimento interior. Nada do que está acontecendo ao nosso redor naquele momento é mais importante do que aquela presença divina que está literalmente dentro de nós. Ele sugeria que fechássemos os olhos e nos concentrássemos na sensação da hóstia se dissolvendo lentamente em nossa boca. Não para nos fixarmos na sensação física em si, mas para usar essa percepção física como ponte para uma percepção espiritual mais profunda. Enquanto sentimos a hóstia se desfazendo, Padre Pio nos convida a imaginar Cristo desfazendo também as barreiras de nosso coração. A cada partícula da hóstia que se dissolve, visualizemos uma parte de nossa resistência a Deus se dissolvendo também. Nossa dureza, nosso orgulho, nossos apegos desordenados, nossos medos. Tudo isso pode ser oferecido a Cristo naquele momento para que Ele o transforme. É como se a dissolução física da hóstia fosse um sacramento dentro do sacramento, um sinal visível da dissolução espiritual de tudo aquilo que nos impede de nos unir plenamente a Deus. Padre Pio também ensinava que durante esses momentos preciosos da comunhão, devemos falar com Jesus de coração para coração, não necessariamente com muitas palavras, mas com aquela comunicação íntima e profunda que acontece entre pessoas que se amam verdadeiramente. Podemos agradecer a Jesus por ter vindo até nós de forma tão humilde e tão próxima. Podemos pedir perdão por nossas falhas e fraquezas. Podemos apresentar a Ele nossas necessidades, nossas angústias, nossos sonhos. Podemos interceder pelos nossos entes queridos, pelos doentes, pelos que sofrem, pelos pecadores. Mas, acima de tudo, Padre Pio nos exortava a simplesmente permanecer na presença de Jesus, em silêncio interior, deixando que Ele nos ame. Ele costumava dizer que muitas vezes queremos fazer coisas demais durante a ação de graças após a comunhão, recitar muitas orações, pensar em muitas intenções, e acabamos perdendo o mais importante, simplesmente estar com Jesus. É como quando duas pessoas que se amam profundamente, às vezes não precisam de palavras, apenas da presença uma da outra. Assim deve ser nosso encontro com Cristo na Eucaristia. Padre Pio compartilhava que em suas próprias comunhões, ele frequentemente ficava em silêncio profundo, apenas contemplando o mistério daquele amor infinito que se fazia tão pequeno para poder entrar nele. Ele dizia que às vezes sentia como se seu coração fosse literalmente transbordar de amor, a ponto de quase não suportar. Eram momentos de alegria tão intensa que se misturava com sofrimento, de união tão profunda que ele quase perdia a consciência de si mesmo. Há um relato particularmente comovente sobre Padre Pio e sua experiência da comunhão que nos ajuda a entender a profundidade de sua devoção eucarística. Certa vez, um jovem seminarista lhe perguntou como ele deveria se preparar para sua primeira missa, que seria em breve. Padre Pio olhou para ele com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através das almas e disse algo inesquecível: "Prepare-se para morrer." O seminarista ficou assustado e Padre Pio explicou: "A cada missa, o sacerdote deve estar pronto para morrer de amor. Quando você toca a hóstia consagrada, quando você a consome, você deve estar preparado para que aquele amor o consuma completamente, até que você não exista mais, e só Cristo exista em você." Esta visão radical da comunhão como um morrer para si mesmo e viver para Cristo não era exclusiva para sacerdotes, segundo Padre Pio.
Todo católico que recebe a Eucaristia é chamado a essa mesma entrega total. A diferença está apenas no grau de consciência e intensidade, não na natureza da experiência. Quando a hóstia se desfaz em nossa boca, estamos sendo convidados a nos desfazermos também, a nos entregarmos sem reservas ao amor de Cristo que nos invade. Padre Pio também tinha revelações impressionantes sobre o que acontece em nível espiritual, invisível aos olhos humanos durante a comunhão. Ele relatava que podia perceber as almas sendo purificadas e iluminadas pela presença eucarística de Cristo. Era como se cada comunhão recebida dignamente acendesse uma luz na alma, dissipando as trevas do pecado e da ignorância. Ele via como a graça eucarística fortalecia as virtudes nas pessoas, como a fé se tornava mais firme, a esperança mais radiante, a caridade mais ardente. Mas Padre Pio também alertava sobre o perigo de comungar indignamente ou sem a devida preparação. Ele citava frequentemente as palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo adverte que quem come e bebe indignamente come e bebe a própria condenação. Isso não significa que Deus pune a pessoa por comungar mal, mas sim que receber Cristo na comunhão sem fé, sem amor, sem arrependimento dos pecados é como colocar água em um vaso rachado. A graça escorre, não permanece, não produz fruto. Há também um aspecto da devoção eucarística de Padre Pio que muitas pessoas desconhecem, mas que é fundamental para entender suas revelações sobre a comunhão, sua insistência na importância de prolongar a ação de graças após a comunhão. Ele costumava dizer que a presença eucarística de Jesus permanece em nós, enquanto as espécies sacramentais não forem completamente dissolvidas e absorvidas por nosso corpo, o que leva aproximadamente 15 minutos. Esses 15 minutos são um tesouro de ouro puro, que não devemos desperdiçar saindo rapidamente da igreja ou nos distraindo com coisas externas. Padre Pio recomendava que durante esses 15 minutos após a comunhão, permanecêssemos em profunda oração interior, aproveitando ao máximo aquela presença física de Cristo em nós. Ele mesmo costumava ficar na igreja por longos períodos após comungar, frequentemente entrando em estados de contemplação profunda. Testemunhas relatam que seu rosto brilhava literalmente após a comunhão, irradiando uma luz que não podia ser explicada naturalmente. Outra dimensão fascinante das revelações de Padre Pio sobre a Eucaristia diz respeito aos frutos da comunhão frequente e devota. Ele ensinava que cada comunhão recebida, com as disposições corretas, deixa marcas permanentes na alma. É como se cada encontro eucarístico com Cristo nos moldasse um pouco mais à sua imagem, como um escultor que trabalha pacientemente sua obra-prima. Com o tempo, a pessoa que comunga frequentemente e bem começa a pensar como Cristo pensa, a amar como Cristo ama, a agir como Cristo age. Padre Pio explicava que esse processo de transformação eucarística acontece de forma tão suave e gradual que muitas vezes a própria pessoa não percebe. É como quando olhamos para uma criança todos os dias e não notamos seu crescimento, mas depois de alguns meses a diferença é evidente. Assim acontece com o crescimento espiritual alimentado pela Eucaristia. Podemos não sentir nada de extraordinário em cada comunhão individual, mas ao longo dos meses e anos, se formos fiéis a esse encontro diário ou semanal com Cristo na Eucaristia, descobriremos que nos tornamos pessoas diferentes, mais pacientes, mais generosas, mais puras, mais santas. Um dos aspectos mais práticos e imediatos dos frutos da comunhão, segundo Padre Pio, é o fortalecimento para enfrentar as tentações e dificuldades da vida. Ele costumava comparar a Eucaristia ao maná que Deus dava aos israelitas no deserto. É o pão do caminho, o alimento que nos dá força para continuar a jornada espiritual. Quando estamos nutridos pela Eucaristia, as tentações que antes pareciam irresistíveis se tornam superáveis. As cruzes que antes pareciam insuportáveis se tornam mais leves. As situações que antes nos desesperavam podem ser enfrentadas com paz e confiança.
Padre Pio também revelava algo que pode surpreender muitas pessoas: a dimensão curativa da Eucaristia. Ele afirmava que Jesus, presente na hóstia consagrada, é o mesmo Jesus que curava os doentes durante sua vida terrena. E assim como ele não mudou sua natureza compassiva e poderosa, a Eucaristia pode ser fonte de cura não apenas espiritual, mas também física e emocional. Padre Pio via a comunhão como um remédio divino, capaz de trazer alívio para toda sorte de enfermidades. Há inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças graves após comungar nas missas de Padre Pio, ou mesmo após seguir seus conselhos de comungar frequentemente com fé e devoção. Ele ensinava que devemos apresentar nossas enfermidades a Jesus no momento da comunhão, pedindo humildemente a cura se for da vontade de Deus, mas sobretudo pedindo a graça de aceitar e santificar o sofrimento se essa for a cruz que devemos carregar. A Eucaristia não garante a cura física, mas sempre oferece a cura mais importante: a cura da alma e a comunhão com Deus. Mas talvez o ensinamento mais revolucionário de Padre Pio sobre a Eucaristia seja este. Ele insistia que a verdadeira prova de que comungamos bem não está nos sentimentos ou experiências místicas durante a comunhão, mas na forma como vivemos depois. Uma pessoa pode não sentir absolutamente nada durante a comunhão, nenhuma emoção especial, nenhuma consolação espiritual, e ainda assim estar recebendo graças extraordinárias. Por outro lado, alguém pode ter experiências emocionais intensas durante a missa e estar faltando o essencial. O verdadeiro teste, dizia Padre Pio, está em como tratamos as pessoas depois da missa. Somos mais pacientes com aquele familiar difícil? Mais generosos com quem precisa de ajuda? Mais honestos em nosso trabalho? Mais puros em nossos pensamentos e ações? Se a resposta for sim, então a comunhão está produzindo seus frutos, independentemente do que sentimos ou deixamos de sentir durante a celebração eucarística. Padre Pio também tinha uma visão profunda sobre a relação entre a Eucaristia e a caridade fraterna. Ele ensinava que não podemos separar o amor a Cristo na Eucaristia do amor ao próximo. Se realmente encontramos Jesus na hóstia consagrada, se verdadeiramente comungamos com Ele, então somos impelidos a vê-lo e servi-lo em cada pessoa que encontramos, especialmente nos pobres, nos doentes, nos marginalizados. A Eucaristia não é um fim em si mesma, mas o alimento que nos capacita para a missão de amar e servir. Há uma história comovente que ilustra perfeitamente esse princípio. Certa vez, uma senhora muito devota se aproximou de Padre Pio em lágrimas, dizendo que sentia que suas comunhões eram vazias, que ela não conseguia sentir a presença de Jesus como gostaria. Padre Pio ouviu pacientemente e então perguntou: "Você cuida de sua sogra doente que mora com você?" A senhora respondeu que sim, embora fosse muito difícil, porque a sogra era muito exigente e reclamava constantemente. Padre Pio sorriu e disse: "Então suas comunhões não são vazias. Cada vez que você serve sua sogra com paciência e amor, você está provando que Jesus realmente está em você. A hóstia que você recebe na missa se transforma em amor concreto em sua casa." Este ensinamento de Padre Pio é libertador para muitas pessoas que se angustiam porque não têm experiências místicas durante a comunhão. A maioria de nós nunca terá êxtases ou visões ou sentimentos extraordinários ao comungar. Mas todos nós podemos e devemos experimentar a transformação real que a Eucaristia opera em nós quando a recebemos com fé e amor. Essa transformação se manifesta na vida concreta, nas pequenas vitórias sobre nossos defeitos, nos gestos de bondade que antes não conseguíamos fazer, na paz que experimentamos mesmo em meio às tempestades. Padre Pio também falava sobre a importância de não apenas receber bem a comunhão, mas de cultivar ao longo do dia uma consciência da presença de Cristo que entrou em nós pela manhã na missa. Ele ensinava que se comungamos às 7 da manhã, por exemplo, às 3 da tarde Jesus ainda está conosco, não mais sacramentalmente,
mas através da graça que permanece. Deveríamos viver o dia inteiro como se estivéssemos carregando um tesouro dentro de nós, porque de fato estamos. Essa consciência eucarística ao longo do dia transforma completamente nossa forma de viver. Quando lembramos que comungamos Jesus pela manhã, quando nos lembramos que Ele entrou em nós de forma tão íntima, ficamos mais atentos aos nossos pensamentos, palavras e ações. Perguntamos a nós mesmos: isto que estou prestes a fazer é digno de alguém que carrega Jesus consigo? Essa simples pergunta pode nos livrar de inúmeros pecados e nos conduzir a inúmeros atos de virtude. Padre Pio via também uma conexão profunda entre a Eucaristia e Maria, a mãe de Jesus. Ele ensinava que Maria está sempre presente de forma especial no momento da comunhão, porque da mesma forma que ela gerou Jesus fisicamente em seu ventre, ela nos ajuda a gerá-lo espiritualmente em nossos corações através da Eucaristia. Ele recomendava que pedíssemos a Maria, antes de comungar, que nos preparasse seu coração para que Jesus encontrasse em nós a mesma pureza e amor que encontrou nela. À medida que nos aproximamos do fim desta reflexão sobre as revelações de Padre Pio acerca da comunhão, vale a pena recapitular os pontos essenciais de seu ensinamento para que possamos colocá-los em prática em nossas próprias vidas. Padre Pio nos ensinou que quando a hóstia se desfaz em nossa boca, 3 realidades extraordinárias acontecem simultaneamente. A presença física de Cristo entra em nós. Uma transformação espiritual profunda começa a ocorrer, e todo o céu se une a nós em adoração e alegria. Para aproveitar plenamente essas graças, Padre Pio nos exorta a nos preparar adequadamente através da oração, do exame de consciência e do despertar do desejo ardente de receber Jesus. Ele nos convida a receber a hóstia com máxima reverência, reconhecendo nossa indignidade e, ao mesmo tempo, confiando na infinita misericórdia divina. Ele nos aconselha a permanecer em profundo recolhimento interior durante os minutos em que a hóstia está se dissolvendo e sendo absorvida, aproveitando aqueles momentos preciosos para uma comunhão íntima de coração a coração com Cristo. Padre Pio nos lembra que os verdadeiros frutos da comunhão se manifestam não tanto em sentimentos ou experiências místicas, mas na transformação concreta de nossa vida, no crescimento das virtudes, na capacidade aumentada de amar e servir. Ele nos alerta sobre o perigo de comungar indignamente ou com displicência, desperdiçando graças que poderiam nos transformar profundamente. E ele nos encoraja a manter ao longo do dia uma consciência da presença de Cristo que entrou em nós pela comunhão. É impressionante perceber como os ensinamentos de Padre Pio sobre a Eucaristia permanecem profundamente relevantes e atuais, décadas após sua morte. Vivemos em uma época de grande agitação e distração, onde o silêncio interior se tornou raro e a atenção se fragmentou em 1000 direções. Neste contexto, sua insistência na importância de desacelerar, de se recolher, de permanecer em contemplação silenciosa diante do mistério eucarístico, soa como um antídoto contra a superficialidade que ameaça nossa vida espiritual. Quantas pessoas hoje em dia chegam à missa correndo, saem correndo, comungam mecanicamente e perdem completamente a oportunidade de um encontro transformador com Cristo? Quantos de nós recebemos a Eucaristia centenas ou milhares de vezes ao longo da vida e permanecemos essencialmente os mesmos, não porque a Eucaristia não tenha poder, mas porque não a recebemos com a fé, o amor e a disposição interior necessários para que ela opere em nós? O testemunho e os ensinamentos de Padre Pio são um chamado urgente a redescobrirmos o tesouro que temos na Eucaristia. Não é um tesouro escondido ou distante, mas um tesouro acessível a cada católico que participa da missa. Não precisamos ser místicos ou santos canonizados para experimentar a realidade do encontro com Cristo na comunhão. Precisamos apenas de fé simples e sincera, de um coração humilde e arrependido, de um desejo real de amar e ser amado por Deus.
Se começássemos a levar a sério as revelações de Padre Pio sobre o que acontece quando a hóstia se desfaz em nossa boca, nossa vida espiritual seria revolucionada. Nossas missas deixariam de ser obrigações rotineiras e se tornariam momentos culminantes da semana, encontros que aguardamos com ansiedade e dos quais saímos transformados. Nossa comunhão deixaria de ser um gesto automático e se tornaria a experiência mais íntima e profunda de nossa vida cristã. Padre Pio nos mostra que a santidade não está em ter experiências extraordinárias, mas em viver com extraordinária fidelidade e amor as realidades comuns da fé católica. A Eucaristia está disponível para todos nós, não apenas para alguns privilegiados. O que faz a diferença não é a intensidade da experiência mística, mas a qualidade de nossa resposta, a profundidade de nossa entrega, a sinceridade de nosso amor. Ao concluir esta reflexão, vale a pena nos perguntarmos: como eu tenho recebido a Eucaristia? Com que disposição interior eu me aproximo da comunhão? O que acontece em minha vida nos dias e semanas após comungar? Estou sendo transformado pela Eucaristia ou ela está sendo desperdiçada em um coração distraído e frio? Estas são perguntas que cada um de nós precisa responder honestamente diante de Deus. O convite que Padre Pio nos faz através de suas revelações e ensinamentos é claro: que redescubramos o dom inestimável da Eucaristia, que nos aproximemos da comunhão com renovado fervor e devoção, que aproveitemos cada encontro eucarístico com Cristo como se fosse o último, porque na verdade cada comunhão é única e irrepetível. O Cristo que entra em nós hoje não volta atrás. A graça deste momento não se repetirá exatamente da mesma forma. Cada comunhão é uma nova oportunidade de crescimento, de cura, de transformação. Padre Pio viveu 50 anos com as chagas de Cristo em seu corpo, um sinal visível de sua profunda união com o crucificado. Mas ele mesmo dizia que a maior de todas as suas graças não eram os estigmas nem os dons místicos, nem as curas milagrosas que Deus operava através dele. A maior graça de sua vida era poder celebrar a missa diariamente e se unir a Cristo na Eucaristia. Se alguém que tinha tantos dons extraordinários considerava a simples comunhão como o maior de todos os tesouros, quanto mais nós deveríamos valorizá-la e buscá-la com todo o coração. Que as revelações de Padre Pio sobre o que realmente acontece quando a hóstia se desfaz em nossa boca nos inspirem a viver nossa fé eucarística com nova profundidade e autenticidade. Que cada próxima comunhão seja para nós não apenas um ritual cumprido, mas um encontro verdadeiro com Cristo vivo, um momento de transformação real, uma experiência que marca nossa alma e transforma nossa vida. Que possamos dizer com Padre Pio, ao final de nossos dias, que a maior alegria de nossa existência foi poder receber Jesus na Eucaristia e deixar que Ele fizesse de nós o que Ele quis fazer.